Bom, eu quero conversar agora com Valdir Bezerra, que é mestre em Relações Internacionais, para falar dessa situação em relação à Venezuela, professor, mas para conversar um pouquinho também sobre os planos que Donald Trump disse ter para o desenvolvimento de armas nucleares, o que preocupou bastante a comunidade internacional. Começando pela Venezuela, como é que o senhor avalia as últimas, digamos, os últimos avanços dos Estados Unidos contra o regime de Nicolás Maduro e essa possibilidade de colocar a estrutura de uma maneira mais intensa e atacar também algumas das bases militares da Venezuela? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos os telespectadores da Jovem Pan que nos acompanham nesse momento. O Trump tem feito nas últimas semanas um aumento de pressão evidente sobre o regime do Nicolás Maduro. Claramente a administração americana não enxerga, né, a presidência de Maduro como uma presidência desejável, então tem se feito movimentos, inclusive movimentos militares em torno da Venezuela que preocupam não somente esse país, como demais países da América Central e até de uma certa forma a América do Sul, muito embora para diminuir um pouco as tensões o Trump tenha negado que vai implementar um ataque direto, né, e mais efetivo ao território da Venezuela, mas já é sabido que, de tempos, né, os Estados Unidos não têm uma boa relação com o regime venezuelano e tem tentado, de uma forma ou de outra, pressionar, né, o Maduro e o exército a poder ceder espaço para a oposição, que é bastante sufocada no país. Agora, professor, falando um pouquinho sobre esse desenvolvimento de armas nucleares, algo que preocupa também, claro, a comunidade aqui na América do Sul, mas toda a comunidade internacional, porque isso poderia servir também como uma base para que outros países tocassem os seus projetos nucleares sem a preocupação que se tem hoje. O senhor entende que é o momento ou haveria a possibilidade de um desenvolvimento de arma nuclear nos Estados Unidos de maneira segura, seja para o próprio país, seja diante da repercussão que isso provocaria? Bem, recentemente o Trump deu a entender, na verdade, que ele tem a intenção de retomar testes nucleares. Esses testes nucleares, eles não exatamente significam testes de explosão. Eles podem representar testes de voo de míssil, né, autonomia de voo de mísseis com capacidade nuclear, em resposta a testes que a Rússia fez recentemente com um de seus mísseis, chamado Burevestnik, que possui um reator nuclear e que os russos alegam ter uma autonomia de voo ilimitada. A bem da verdade é que o cenário nuclear global e de controle de armas estratégicos está passando por uma fase bem complicada. Desde os anos 2000, nós estamos presenciando o desmantelamento de acordos de controle de armas que foram estabelecidos entre, primeiro, União Soviética e Estados Unidos, depois a Rússia e os Estados Unidos. Então, o momento global, não só na América Latina, não só na Europa, ele é bastante tenso, sim, porque as disputas entre Estados Unidos e Rússia voltaram a se acirrar. Exatamente. Aproveitando que a gente está falando sobre Rússia, professor, e que o senhor tem experiência também nesse país, eu quero entender o quanto isso, além do acirramento já existente, o quanto isso poderia também modificar as estratégias já adotadas hoje pela Rússia e pela China, visando, digamos, essa, entre aspas, proteção contra os Estados Unidos. Em relação à China, tem um dado muito curioso, porque a China praticamente dobrou o seu arsenal nuclear de 2020 para cá, né? Então, ela tinha em 2020 cerca de 300 ogivas, entre ogivas implantadas e ogivas em estoque, e agora a China tem cerca de 600. Então, esse é um desenvolvimento importante do ponto de vista da segurança internacional. A Rússia, desde 2018, anunciou que desenvolveu mísseis balísticos intercontinentais com capacidade de carregamento nuclear, que seriam capazes de driblar todos os sistemas de defesa do Ocidente
hoje existentes. Então, essa situação de crescimento de tensão vem evoluindo, né, ao longo dos anos 2000. A Rússia tem feito investimentos massivos em tecnologia nuclear. Essa é uma preocupação, inclusive, que está demonstrada em documentos de Estado dos Estados Unidos, como é o caso da Estratégia de Segurança Nacional. E o Trump tem bastante conhecimento desses desenvolvimentos. E é por isso que ele deu a entender que os americanos estão dispostos a realizar testes nucleares novamente, que, segundo alguns especialistas, podem abrir espaço para explosões de novos equipamentos dentro do território americano. Professor, os Estados Unidos também, digamos, fizeram muita pressão sobre o desenvolvimento de armas nucleares no Oriente Médio. O quanto isso mexeria... E essa região já não se mostra muito preocupada com a maneira como a comunidade internacional acata, aceita ou não o jeito que ela tem de lidar com os avanços em energia nuclear, no desenvolvimento de armas nucleares e principalmente no descumprimento de tratados também que foram firmados lá atrás. O quanto essa vontade dos Estados Unidos também influenciaria nessa região especificamente? Esse clima de tensão global, ele já vem gerando algumas repercussões no Oriente Médio. A gente tem o caso do Irã, né, que atingiu um enriquecimento de urânio na casa dos 60%. Esse já é um estágio bastante avançado e perigoso. Com um pouco mais de esforço técnico, o Irã já conseguiria enriquecer urânio a ponto de poder utilizá-lo de forma nuclear. Claro, ainda faltam outras tecnologias de lançamento, mas ainda assim temos um desenvolvimento no Oriente Médio por parte do Irã de desenvolver armas nucleares. O Mohammed bin Salman, que é o líder da Arábia Saudita, já deu entrevista dizendo que se o Irã desenvolver armas nucleares, a Arábia Saudita vai desenvolver armas nucleares. E tivemos recentemente um acordo de defesa firmado entre a Arábia Saudita e o Paquistão, um acordo de defesa mútua, no qual o Paquistão ele já é uma potência nuclear. Então, todos esses desenvolvimentos que envolvem o Oriente Médio e também o sul da Ásia, por conta do Paquistão, são reflexo desse clima de tensão global que vem aumentando em torno da disputa, principalmente entre Rússia e os Estados Unidos. E só para a gente arrematar, professor, essa tensão, que digamos assim, entre aspas, bélica, ela se mistura também com uma tensão de sanções tarifárias que foram intensificadas pelos Estados Unidos neste ano. E agora, na última semana, Donald Trump falou sobre a conversa que teve com o líder chinês e sobre o quanto isso facilitaria o diálogo entre eles para redução dessas tarifas, tanto por parte da China quanto dos Estados Unidos. O que isso traz de molho para essa história? Ou o quanto isso ajuda de fato a reduzir a tensão que existe hoje entre os norte-americanos e essa região dominada pela China e, consequentemente, também pela Rússia? O Trump tem feito uso de sanções econômicas, de políticas tarifárias, como uma espécie de arma política contra determinados adversários, digamos assim, das políticas americanas. A gente tem uma questão importante que é o fato de que o Trump enxerga, por exemplo, os BRICS com uma certa desconfiança, porque os BRICS vêm fazendo uma defesa da desdolarização da economia global. A gente tem pressões tarifárias do Trump contra, inclusive, aliados americanos, como é o caso da Índia, pelo fato da Índia comprar grandes quantidades de petróleo da Rússia. O petróleo é um dos principais fornecedores de recurso para o Estado russo nesse momento. Então, apesar dessas conversas recentes do Trump com a China, e de uma tentativa de colocar panos quentes nessa situação, a administração americana continua dando sinais de que vai usar essas pressões tarifárias, vai usar as sanções econômicas como um método de alcançar determinados resultados políticos ou de mudar o comportamento de alguns estados importantes.
Professor, muito obrigado por conversar conosco nessa noite de sábado. As portas estão sempre abertas por aqui. Até a próxima. Eu que agradeço o convite. Até a próxima. Até mais.